Vamos estar passando agora o nosso momento devocional. E ele se encontra, no nosso devocional de hoje, se encontra no livro de Mateus, capítulo 14, do versículo 22 ao 36. Mateus 14, 22 a 36, que diz assim a palavra do Senhor. Logo a seguir, compilou Jesus os discípulos a embarcarem e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedia as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. E caindo à tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, e a muitos estágios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era ao contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: "É um fantasma!" E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temas." Respondeu-lhe Pedro, disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor!" E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e disse-me: "Homem de pequena fé, por que duvidastes?" Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E estavam no barco, e estando no barco, adoraram, dizendo: "Verdadeiramente és filho de Deus." Então, estando já no outro lado, chegaram à terra, em Genezaré. Reconhecendo os homens daquela terra, mandaram avisar a todas as circunvizinhanças. E trouxeram-lhe todos os enfermos, e lhe rogavam que ao menos pudessem tocar na orla de suas vestes. E todos os que tocaram ficaram sãos. Irmãos, o que nós queremos ver nesse momento em nosso devocional é simplesmente que nós podemos confiar em Jesus. Podemos confiar em Cristo. Isso parece tão óbvio, né, para nós que somos salvos. Mas enfrentando momentos de dificuldade, de dúvidas, de dor agora, né, por causa dessa questão da epidemia, da pandemia, temos que relembrar isso. Algo simples, mas que às vezes nós conseguimos esquecer por causa das dificuldades. E começamos a querer agir pelas nossas próprias forças. É por causa disso que eu quero dizer que nós devemos confiar, nós podemos confiar em Cristo. E, em primeiro lugar, nós podemos confiar em Jesus, porque quando estivermos em perigo, Cristo estará presente ao nosso lado. Podemos confiar em Jesus, porque quando estivermos em perigo, Cristo estará presente ao nosso lado. Irmãos, vamos observar o que estava acontecendo aqui. Os discípulos estavam no mar, não é? E ali aconteceu uma grande tempestade. E o que é interessante, que nós temos que lembrar, que todos nós somos sujeitos a passar por dificuldades. Todos nós podemos enfrentar lutas, até mesmo quando estamos obedecendo às ordens de Deus. Nós podemos ser fiéis, estarmos servindo a nosso Deus, mas mesmo assim nós iremos passar por dificuldades. Era o que estava acontecendo com os discípulos. Foi uma ordem de Cristo para que eles entrassem no barco. Ou seja, se Jesus não tivesse mandado eles entrar no barco, eles nunca teriam pegado aquela tempestade. Eles estavam obedecendo a Cristo. E mesmo assim eles foram pegos por essa tempestade. Isso é inevitável, irmãos. Nesse mundo nós iremos sim sofrer lutas, dificuldades, perdas. Mas mesmo assim nós podemos confiar em Cristo. Podemos confiar em Cristo porque quando
nossas forças já estiverem acabando, quando nós estivermos cansados, Cristo aparecerá e nos sustentará. Ele estará presente em nossas lutas. Os versículos mostram que Cristo, quando já estava numa certa hora da noite, os discípulos já estavam lutando há muito tempo com aquela tempestade. O texto fala que Cristo foi até eles. Cristo nunca vai ficar de longe olhando os seus filhos passando por dificuldade, sofrendo. Ele vai ao nosso encontro. Ele vai em busca de nos ajudar, de nos socorrer. Irmãos, é isso que Cristo faz em nossas vidas. Ele vai até nós. Ele não fica de longe só observando. Ele vai ao nosso encontro para nos ajudar. Nós podemos confiar que Cristo ele irá nos ajudar. Quando nós já estivermos com aquele sentimento de derrota, podemos acreditar que Cristo ele está pronto para nos ajudar. Jesus vem para nos tirar o pavor. Jesus Cristo aparece em nossas vidas para aliviar aquele medo excessivo das dificuldades. Irmãos, pensem só na situação. Os discípulos viram a Cristo e qual foi a reação deles? Eles acharam que era um fantasma. Mas nós ficamos pensando, nossa, que povo medroso. Mas irmãos, não é isso que acontece conosco. Quando nós estamos passando por uma dificuldade tão grande, nós começamos a aumentar as situações. É nosso comum fazer isso. Eu estou passando uma dificuldade, aí qualquer coisa que acontece, na verdade, nós aumentamos mais. Olha, tem que tomar cuidado por causa disso, porque já está assim. Vamos pegar nosso caso de agora. Olha, nessa pandemia. Temos que tomar os cuidados necessários. Mas há pessoas que estão desesperadas. E por causa desse desespero, elas acreditam em coisas além da realidade. Por quê? É o medo, é o pavor. Essa crise é real. Mas as pessoas, por causa do medo, elas aumentam. A questão das pessoas irem ao mercado desesperados porque acreditam que tudo vai acabar, que logo logo eles nunca mais vão sair de suas casas. O medo está tomando conta da vida das pessoas. E isso pode nos acontecer. Salvos podem ter medo dessa pandemia. Mas temos que lembrar que Cristo está conosco. Ele vem ao nosso encontro para nos socorrer. E assim tirar o medo que possa estar nublando a nossa vista. E assim nós possamos enxergar com mais calma e com realidade o que está acontecendo. Foi isso que aconteceu. Os discípulos disseram que era um fantasma, mas Jesus falou, olha, calma, sou eu, não precisa ter medo. Então, quando nós confiamos em Cristo, nós podemos respirar e falar, o que está acontecendo? Meu Jesus, meu Deus, me ajude. O que está acontecendo agora? Podemos confiar em Cristo, porque Ele está presente. Porque Cristo está presente quando estivermos passando por dificuldade. Podemos confiar em Cristo, porque quando estivermos em perigo, Cristo estará presente ao nosso lado. A segunda coisa que eu quero deixar aqui, porque nós podemos confiar em Cristo, é que porque quando nossa fé vacilar, Cristo nos sustentará. Podemos confiar em Cristo, porque quando a nossa fé vacilar, Cristo nos sustentará. Irmãos, observem os demais versículos 28 até o 31, que ao verem que era Cristo realmente, Pedro questiona falando, Senhor, se é você mesmo, eu quero ir aí. Olha só, ele estava no meio de uma tempestade. Será que realmente nós íamos confiar dessa forma? Na verdade, para sair daquele lugar que estava seguro, Pedro tomou uma decisão muito acertada. Ele quis estar perto de Cristo. Aquele barco não era seguro. Aquele barco estava a ponto de afundar. Então ele pensou, Jesus está andando nas águas. Lá fora, na tempestade, é mais seguro.
porque eu estarei do lado dele. Será que nós temos essa fé? A fé que Pedro teve de sair do barco em meio a uma tempestade? Quando estamos, irmãos, enfrentando tempestades, dificuldades na nossa vida, temos que tomar essa decisão. Eu vou enfrentar essa luta sozinho, ou eu vou buscar a Cristo para me ajudar. Quando eu estiver com dificuldade, eu vou buscar a Cristo, ou eu vou querer aceitar, absorver, lutar com as minhas próprias forças e naufragar. Nós temos que pensar nisso. Pedro tomou a decisão certa. Ele escolheu ir até Jesus, mesmo indo contra todas as suas experiências como um pescador. Ele preferiu arriscar estar ao lado de Cristo. Mas, infelizmente, irmãos, essa caminhada de buscar a Cristo em meio às dificuldades não é tão simples. Por que eu digo isso? Porque causa, como nós sabemos no texto, fala que Pedro saiu do barco, começou a andar. Ele estava olhando para Cristo. Mas o texto nos revela que ele olhou a força dos ventos, os mares, e temeu. Ele ficou com medo. E assim começou a afundar. Irmãos, por que será que Pedro afundou? Começou a afundar? Por causa que ele desviou o seu olhar de Cristo. O vento, as ondas, o perigo era real. Era real porque o barco estava afundando. O perigo sempre esteve lá. Mas quando Pedro decidiu sair do barco, ele estava olhando para Cristo. Então nessa caminhada, ele se desviou, ele esqueceu do seu alvo, da sua comunhão com Cristo. Então ele se viu novamente impotente contra as situações e começou a afundar. Pedro cometeu um erro que nós também cometemos. Estamos lutando, trabalhando para ficar firmes com Cristo. Mas em desânimo, dificuldades, pecados, que vão nos fazer afundar, que vão nos fazer desviar o nosso olhar de Cristo. E vamos querer desanimar. Temos que pensar bem. É um caminho difícil, porque há muitas lutas. Há inseguranças, porque nós temos que depender inteiramente de Jesus. Mas olha como é maravilhoso. Naquele momento que ele percebeu que ele estava afundando, ele pediu ajuda. Ele pediu a ajuda de Cristo. E o texto fala que prontamente, olha só que maravilhoso, prontamente Jesus segurou a sua mão. Ou seja, Deus não esperou. Deus não quis ensinar algo com aquele sofrimento para Pedro. Ele estava com medo. Deus não quer nos trazer medo à toa. Ele quer nos ensinar, Ele quer nos proteger. E por causa disso, imediatamente, Jesus segurou a mão de Pedro e o socorreu. E não somente o socorreu, mas também o questionou e o confortou, dizendo: "Ah, homem de pequena fé, por que duvidou?" Irmãos, isso não era uma bronca. Isso era uma confirmação mostrando para Pedro: "Olha, Pedro, olha para cá. Tá vendo? Você não precisa duvidar. Olha para mim. Não estamos bem? Por que você duvidou? Pode confiar em mim. Eu vou te sustentar em meio a essa dificuldade. Não precisa ter medo, meu filho." Deus, Ele nos sustenta, irmãos, quando a nossa fé já está desmoronando. Podemos confiar no nosso Salvador. E em terceiro e último lugar, irmãos, podemos confiar em Jesus, porque com Cristo ao nosso lado, superaremos as dificuldades. Podemos confiar em Jesus, porque com Cristo ao nosso lado, superaremos as nossas dificuldades. Do versículo 32 ao final, mostra que Jesus subiu ao barco e imediatamente o vento cessou. E aqueles homens louvaram a Deus. Irmãos, quando permitimos que Cristo entre em nossas vidas e tome o controle de toda a situação, teremos vitória.
teremos sucesso, teremos tranquilidade, porque agora é Ele que está comandando a nossa vida, é Ele que vai nos guiar. Podemos confiar sem medo que estaremos seguros. E o versículo continua falando que logo após isso eles chegaram ao seu destino. Olha só, Deus tinha mandado, Jesus tinha mandado eles irem para o outro lado do mar. Agora, com Cristo dentro do barco, eles alcançaram. Quando estamos sob a proteção de Jesus, quando confiamos nele, vamos conseguir alcançar nossos objetivos, nossos alvos. Mas precisamos, para isso, confiar em Jesus. E quando nós confiamos em Jesus, chegamos ao nosso objetivo, alcançamos nossas metas. E aí Deus ainda nos dá além. No versículo continua que quando eles chegaram lá, as pessoas viram a Cristo, reconheceram Ele. E aí o texto fala que eles pediram para que Cristo curasse os enfermos. E só de tocar as suas roupas, suas vestes, muitos foram curados. Quando nós confiamos em Cristo, nós superamos as nossas dificuldades. E ainda, irmãos, conseguimos ver Deus agir. Conseguimos ver a misericórdia, a bondade de Deus na vida de outras pessoas, agindo na vida de outras pessoas. É muito gostoso quando nós fazemos parte disso. Porque nós confiamos em Cristo. Ver que outras pessoas estão sendo abençoadas é muito maravilhoso. Irmãos, nesses tempos de dificuldade, nós podemos confiar em Cristo. Em primeiro lugar, podemos confiar em Cristo, porque quando estivermos em perigo, Cristo estará ao nosso lado. Podemos confiar em Cristo, em Jesus Cristo, porque quando a nossa fé vacilar, Cristo nos sustentará. E por último, podemos confiar em Jesus, em Cristo, porque com Cristo ao nosso lado, superaremos as nossas dificuldades. Que Deus nos abençoe, que nós possamos ter uma boa noite e um resto de semana.